Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Quero mais uma vez ressaltar aí que nesse tempo de pandemia tem sido uma bênção poder estar com vocês aí nas noites de terça, de quinta, domingo pela manhã também, domingo à noite. Esse horário de 20 horas, terça e quinta, pela manhã às 11 e no domingo às 19. No próximo domingo, lá na primeira de Realengo, começaremos uma escala ministerial, atendimento ministerial, a partir das 9 horas no domingo. Ainda temos um pouco de dificuldade para abrir igreja, mas estaremos lá, os pastores, alguns diáconos, para atender então a você de várias maneiras que a gente possa então estar primeiro sendo abençoados pela sua presença e também compartilhar, estar orando juntos. Então a igreja estará parcialmente então aberta, não com cultos públicos. Quero também que você siga as orientações, você que é do grupo de risco, se cuide, continue se cuidando. O Covid-19, o vírus é real e nós precisamos nos cuidar nesse período. Quero pedir aos irmãos que continuem orando, continuem com as suas ligações. Tem sido uma bênção aí as ligações para os membros, a doação de alimentos. Quero lembrar também que você que é membro lá da igreja, no próximo domingo estaremos lá também, caso você queira fazer doação de alimento. Então, fica aqui o meu recado nessa noite. Queria pedir também que você pudesse, se você quiser e puder fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Vamos orar? Senhor, nós, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, usando a tecnologia nesse momento de pandemia, nesse momento, Pai, em que a gente ouve as notícias e também as vê e percebe, ó Deus, que existe muita confusão no nosso país. Nós percebemos que as autoridades, ó Pai, uma autoridade diz que é para abrir tudo, outra diz que é para fechar tudo, e outra diz que deve fazer algo meio termo. Senhor, nós sabemos
nós percebemos isso. Existe muita politicagem, existe muita gente séria também. Nós então, ó Deus, estamos seguindo a Tua palavra que diz que nós devemos, ó Pai, respeitar as autoridades constituídas. E assim estamos fazendo, na certeza, ó Pai, de que o Senhor tem também propósito nesse tempo que estamos vivendo. Por mais, ó Deus, que a gente não reconheça e não entenda, mas já percebemos que o Senhor tem agido em nosso meio, mesmo nesse momento tão difícil. Senhor, nós também queremos ressaltar que o Senhor tem nos ensinado que a igreja é muito mais do que o templo, porque a igreja somos nós, a igreja, ó Deus, é viva, a igreja, ó Pai, continua triunfante, militante, por mais que a gente sinta saudade, ó Deus, de estar juntos, ó Pai, as canções, Senhor, aquele momento ali de aperto de mão, de abraço, Senhor, das ministrações ali, ó Deus, juntos em comunidade. O Senhor também tem nos ensinado, Pai, que a igreja, ela é além do templo, ela é, ó Deus, viva e está presente, ó Pai, nos nossos lares, está presente, ó Pai, na nossa comunidade, porque cada um, ó Deus, que serve ao Senhor é parte da igreja do Senhor andando sobre a face da terra. Então renova nossas forças, renova, ó Deus, também a força de todos os que estão na linha de frente, ó Pai, nesse momento, toda a área médica, transporte, Senhor, todos os trabalhadores que ainda estão, ó Senhor, fazendo que o Brasil, ó Deus, não pare. Às vezes eu percebo, Senhor, a Light, a Conlurb, o Pai, o Correio e tantas outras profissões, ó Deus, que nesse momento têm, Senhor, até mesmo se esforçado ainda mais para fazer as coisas acontecerem. Nos dá aqui, ó Deus, alguns minutos de profunda reflexão na Sua palavra. Que a Sua palavra, ó Deus, encontre guarita no nosso coração e na nossa mente num tema bem, ó Pai, difícil para nós, que é o tema do perdão. Nos ajuda a entender, ó Deus, nessa noite, ó Pai, que existe um custo para o perdão. Mas, na verdade, ó Pai, mais do que um custo, é um princípio, um ensinamento da Tua palavra. E nós queremos mais uma vez refletir sobre esse assunto, debaixo, ó Deus, da Sua graça, debaixo do Seu amor. Nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Reis, lá, 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. 2 Reis, capítulo 5, do 1 até o versículo 4. É um texto muito conhecido, a história de Naamã, que na quinta-feira nós vamos falar de Naamã, mas hoje eu não gostaria de falar de Naamã, eu queria falar sobre a escrava sofredora, com o tema o alto custo ou o custo do perdão. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? 2 Reis 5 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante do seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Ele era um guerreiro valente, porém leproso. Numa de suas investidas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Então ela disse à sua senhora: quem me dera que o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Meus irmãos, esse texto é um texto que fala muito ao meu coração, e em cada parte da Bíblia, desde o Velho Testamento, nós percebemos de que, ao mesmo tempo que aquele que recebe o perdão fica livre, aquele que recebe o perdão fica aliviado, mas aquele que libera o perdão sempre custa algo para aquele que oferece, aquele que libera, aquele que dá perdão. Logo, sempre existe um custo para se perdoar. É engraçado que nunca me perguntaram: pastor,
Qual é o custo do perdão? Geralmente as perguntas que eu recebo são perdoar é difícil, né? Perdoar é muito difícil. Outra pergunta que eu pergunto muito, que me fazem muito é: perdoar é esquecer? Perdoar é ter amnésia? E a resposta padrão agora geralmente tem sido essa, não somente minha, mas de muitas pessoas. Perdoar é lembrar sem dor. Perdoar é pedir perdão e Deus atende. Muitos vêm com essa frase pronta, sabe? Basta pedir perdão a Deus e Deus perdoa. E é verdade. Porém, a Bíblia nos ensina desde o Antigo Testamento que Deus não pode perdoar sem sacrifício. É um ensinamento bíblico. Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Gênesis capítulo 4, aqueles homens estão prestando culto a Deus e existe sacrifício. Abel e Caim estão ali fazendo um sacrifício. E todo o sistema do Velho Testamento, que não era nem perdão, era aplacar os pecados, é uma demonstração didática de Deus, de que ninguém pode chegar a Deus de mãos vazias. Ninguém pode chegar a Deus e pedir perdão sem sacrifício. E isso é um ensinamento bíblico que muitas das vezes a gente não percebe. Pense comigo. Se alguém lhe roubou algum bem, seu carro, seu celular, sua blusa, se você o perdoar, custa você aquele bem que foi perdido. Se roubar a tua alegria, se roubar anos da sua vida, roubar a sua juventude, pense naquilo que alguém pode ter roubado de você e você então decide perdoar. Você fica com o custo. Logo, perdoar é assumir a perda e assumir a dívida. Você toma para si isso. Ninguém pode perdoar por ter roubado algum bem e não entender que a partir daquele momento você perdeu o bem. Aquilo é o custo do perdão. Uma mulher ou um homem que foi traído, talvez é uma das coisas mais difíceis, porque quando se fala em perdão, se pensa em adultério, ele precisa assumir parte daquilo que custou para ele. A dor. Porque eu lembro bem da minha mãe. A minha mãe dizia que quem bate não sente, mas quem recebe não esquece. Quem bate, às vezes pede perdão. Aquele que perdoou ficou com a dor. Ficou com a dor lá dentro. Então, quando você decide liberar perdão, você precisa entender que você assume parte daquele custo de pedir perdão. E por que às vezes é tão difícil para nós esse assunto? Porque muitos de nós temos dificuldade de perder as coisas. Você imagina o egoísmo. Algumas pessoas dizem para mim assim: se me trair, eu não perdoo de jeito nenhum. Lá no fundo, o que ele está se referindo é o que vão dizer de mim. Algumas pessoas estão se referindo isso inconscientemente. O que as pessoas vão dizer? Eu vou ficar com cara de palhaço ou cara de palhaça? Porque ele não quer assumir parte do custo para ele. Perdoar tem um custo muito alto, por isso que é tão difícil perdoar assim. Essa menina, que a Bíblia não cita o nome, ela traz para nós uma grande lição. Essa pequena escrava, ela tinha sido capturada por uma horda de sírios. Israel tinha sido atacado pelos sírios e ela é levada para lá. Se coloque no lugar dela. Na melhor das hipóteses, toda a sua família também foi capturada e está em algum lugar na Síria. Esse é o melhor quadro. No pior quadro, na hora em que ela foi capturada, mataram toda a sua família na frente dela. E quem é o comandante? Talvez, possivelmente, poderia estar lá ou não, mas quem é aquele que é responsável direto por isso? É Naamã. Mais do que isso, essa mulher está no fundo do poço.
Inclusive eu quero indicar um filme para você. Assista o filme... acho que o nome do filme é Poço. Tá na Netflix. Mas antes de assistir o filme, assista a sinopse. Procure saber por que fizeram o filme. Ele tem princípios bíblicos e também do livro do Dom Quixote. Procure primeiro. Quero dizer também que o filme ele tem um pouco de canibalismo e é bem nojento também. Mas para quem gosta desse estilo, é uma grande pedida aí na quarentena. Voltando ao assunto, essa mulher estava no fundo do poço. Primeiro, ela é mulher. Segundo, estrangeira. Escrava. Aproximadamente ela tem 12 anos de idade, numa terra distante, numa outra raça, sem família, sem amigos. Ela foi arrastada do seu convívio. Até a língua que ela está falando é diferente. E tudo isso que está acontecendo na sua realidade, quem é o culpado de tudo isso? Naamã. Naamã traz ela para dentro da sua casa, tirando ela de tudo e agora a coloca ali. Irmãos, quem chega a esse ponto tem dois caminhos. Um caminho é o caminho da vingança. E o caminho da vingança é uma forma desesperada de buscar culpado. Essa menina, ao ver a lepra de Naamã, eu quase consigo ver o quadro. Ela poderia se vangloriar e dizer assim, é a mão do Senhor que está pesando. Ah lá, caiu um dedo hoje. Olha lá, ó, o que está acontecendo. Bem feito. Vou até orar para poder ver se morre logo. Esse é o caminho da vingança. Porque a pessoa chega nesse estado e acha um culpado e começa a direcionar a sua vida para aquela pessoa. Você não respira mais, você respira o ar daquela pessoa. Quando a pessoa entra nessa rota de vingança, ela não tem mais vida. Ela pode comer a melhor comida que fosse, a pessoa passar, aquele prato gostoso não tem mais o mesmo apetite. A pessoa que não consegue liberar perdão, ela fica ligada à outra. Se a outra ri, tá rindo de mim. Se a outra chora, tá chorando porque tá falando de mim. A vingança, inclusive no nosso mundo, ela é retratada de forma poética. Temos frases, inclusive, que aprendemos. Vingança é um prato que se come frio. Os filmes que assistimos, eles nos ensinam a cultura da vingança. Inclusive, nós temos frases que falamos como não pisa no meu calo, não mexa comigo, não sabe com quem está mexendo. A nossa cultura nos ensina isso. E, consequentemente, quando a gente começa a trabalhar os conceitos bíblicos, por isso que é tão difícil entrar na nossa mente, porque automaticamente, muito de nós tomamos o caminho da vingança, ou pelo menos o caminho da falta de perdão. Existem pessoas que não fazem a ceia. Dependendo da pessoa que vai dar o cálice, ele não faz a ceia, porque ele não consegue falar com a pessoa, olhar na pessoa, receber o cálice da mão da pessoa. E isso vai trazendo para dentro dela, e isso é cientificamente comprovado, pessoas que não liberam perdão, eles entram nesse caminho e eles adoecem. Há câncer, alguns tipos que são diagnosticados, problemas psíquicos, depressão. A gente sabe que agora no momento de quarentena eu tenho ouvido e visto alguns psicólogos, alguns psiquiatras, talvez a gente tenha uma live aí com o pastor Jorge Silveira nos próximos dias falando disso. Estou aguardando o contato dele. Nesse tempo de quarentena, algumas pessoas que não se falavam agora estão obrigados a ficarem juntos e eles não estão se falando no mesmo ambiente. Logo, a atmosfera é doentia, o ar é contaminado. E isso é um caminho que pode ser. Essa menina não decidiu esse caminho. Perceba só no texto que, olha a frase que ela fala. Ah, se meu Senhor visse o profeta. A frase dela tem sentimento. Ela olha e tem compaixão pelo homem que acabou com a sua vida.
ela tem compaixão com o homem que a colocou como escrava, ela tem compaixão pelo homem que talvez matou a sua família ou a aprisionou. Na frase a gente vê sentimento. Ah, se meu senhor visse o profeta. Ela deseja aliviar a dor dele. Quero dar um oi para minha tia Dalmi tá aí. Hoje é aniversário da minha tia. Tia, um beijo. Ela decidiu aliviar a dor daquele homem que tinha acabado com a vida dele. Eu não sei quantos já foram em leprosários, mas quando você vai no leprosário, tem um aqui em Jacarepaguá, eu tive a oportunidade de entrar lá um pouquinho, uma certa vez, e a lepra, que hoje é chamada de uma outra doença, ela vai corroendo a sua pele e os seus órgãos. Nos dias de hoje, há medicamentos para aliviar a dor. Nesse tempo aqui, está longe disso. Há relatos de que as pessoas iam perdendo pedaços do corpo. Logo, a dor que esse homem sentia, esse homem que eu falarei quinta-feira, que tem a sua roupa cheia de medalhas. Ele era o mais poderoso general da Síria, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de medalhas, cheio de divisas. Mas quando ele tirava a roupa, era lepra. Ela deseja aliviar a dor dele. Veja só que ironia. O homem que lhe causava tanta dor, ela agora deseja aliviar a dor desse homem. O apelido que ela recebe é a serva sofredora, que decidiu perdoar. Mas para isso ela teve um custo. O custo dela foi ficar com a dor da perda, ficar com a opção de não ter vingança. O custo foi não ter um culpado. Ela não aponta culpado. Porém, eu quero dizer para você que ela é a serva sofredora, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é chamado do servo sofredor. Lá em Isaías, capítulo 53, eu não vou ler o texto, você pode ler depois. Ele é considerado um homem de dores, o qual não tinha aparência nem formosura, os homens viravam o rosto para ele. Ele é o servo sofredor. Jesus Cristo, o homem, o Deus que se tornou homem, ele vai então ser o servo que, para perdoar a mim e a você, ele também pagou um alto preço. A graça é de graça, mas ela não foi de graça, ela custou um alto preço. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele te amou tanto, e também a mim, que ele decidiu deixar a glória, decidiu se tornar um servo dito por ele mesmo, apanhou, enfrentou a prisão. Há poucos dias eu estava vendo e revendo o filme A Paixão de Cristo, que mostra a chamada Via Dolorosa, aonde ele, com aquela cruz pesada, ele começa tomando chicotadas depois de ter apanhado. E ali, naquela Via Dolorosa, ele está pagando um alto preço para nos perdoar. Ele, o próprio Deus que nos ensinou no Velho Testamento que para adquirir o perdão precisávamos fazer um sacrifício, agora ele mesmo é o sacrifício, ele mesmo é o cordeiro, ele mesmo é o sacerdote, nos ensinando que para perdoar é necessário pagar um preço. Lá na cruz, quando ele chega na cruz, os supostos amigos de Jesus, um negou, não estava ali. O outro traiu, não teve nem coragem. Todos os discípulos o abandonaram, todos os abandonaram. Quem estava lá era a mãe de Jesus e mais uns aos outros. E ele teve a capacidade de, chegando ali na cruz, entre algumas palavras que ele disse, ele fala: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem.
A cruz então nos revela tudo que temos que fazer para perdoar a pessoa que está ao nosso lado. Jesus vai dizer então algumas vezes que nós temos uma dívida. Porque como nós vamos pedir perdão a Deus se nós não perdoamos os nossos devedores? Ele nos ensinou isso na sua oração, quando ele, na oração do Pai Nosso, ele diz: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus vai dizer, se você tem alguma coisa contra alguém, vá, deixa a sua oferta ao seu irmão, dizendo, porque se você não reconciliar, as suas orações não vão passar do teto. Em outra ocasião, a Bíblia vai dizer que se você tem alguma coisa contra alguém, vai até ele. Se não der, chama alguém. Se não der, resolve. A Bíblia está repleta de situações que mostram que é necessário nós perdoarmos a pessoa que está ao nosso lado. Se nós não tomarmos essa decisão, a culpa, a mágoa irá acabar de dentro para fora com tudo aquilo que Deus programou e deseja e tem projetado para as nossas vidas. É muito triste observar nos dias de hoje, por mais difícil que seja, tantas pessoas que não querem pagar o preço do perdão. Não querem abrir mão de pequenas coisas para perdoar a pessoa que está ao seu lado. Muitas das vezes, o que eu vejo, o mais difícil de todos, não é o dinheiro. O mais difícil de todos não é os bens. Sabe o que é? É o orgulho. Eu quero já terminar esse pequeno culto dessa noite dizendo para você que o orgulho é uma das raízes de todos os males. A pessoa orgulhosa, ela não consegue ver um palmo à frente do seu nariz. A pessoa orgulhosa deixa de ganhar tantas coisas vindas dos altos céus, simplesmente porque ela não consegue engolir o seu orgulho. Às vezes a pessoa realmente foi ela que fez alguma coisa. Foi ela que te chateou. Foi ela que falou de você. É ela que não quer falar com você. É ela que te lesou. Igual a menina de Naamã. Foi Naamã que acabou com a vida dela. Foi Naamã que destruiu. Por causa de Naamã que ela está nessa situação. E a Bíblia nos ensina isso. Se alguém tem alguma coisa, vá a você. Quem abandonou a Deus fomos nós. Quem virou as costas para Deus fomos nós. A Bíblia vai dizer que mesmo nós sendo inimigos dele, ele mesmo assim veio até a terra. Então, às vezes a coisa mais difícil é o orgulho. Eu não vou, porque eu tenho razão. Eu sei, você tem razão. Mas a Bíblia não trabalha com a nossa razão. A Bíblia não trabalha com os princípios dessa terra. A Bíblia trabalha com princípios eternos, princípios sobrenaturais, princípios que muitas das vezes não entendemos, princípios muitas das vezes que é difícil para nós, princípios que nos machucam, nos ferem, que mexem com a gente, que não deixam a gente dormir direito. Algumas pessoas dizem que ao ler a Bíblia eles têm sono. Na verdade, deveríamos ler a Bíblia e ficar sem dormir. Porque é a própria Bíblia que diz que se nós não perdoarmos as pessoas, como nós vamos pedir perdão a Deus? Talvez nós estamos pedindo tanto tempo perdão ao Senhor, mas algo está impedindo a nossa oração. Eu sei que é difícil, mas eu quero terminar com uma ilustração que tenta exemplificar isso. Conta-se que um senhor entrou numa loja. E lá naquela loja, era uma loja que vendia cruz, várias cruzes. E ele chegou lá e falou assim, olha, eu quero trocar a minha cruz.
E o dono da loja falou, tudo bem. E ele começou, essa aqui é muito grande, mas essa aqui é muito pequena. Essa aqui é feia. Nossa, essa daqui é meio gordinha. Nossa, essa daqui é pequena, mas é pesada. Eu quero uma leve. E ele ficou, já no final, a loja estava para fechar. Ele falou, achei, essa daqui, quanto custa? O dono da loja falou assim, olha, você enrolou, essa é a sua cruz. Pode carregar. Meu querido, a Bíblia vai dizer em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, engula o seu orgulho, tome a sua cruz e siga-me. Eu não sei qual é a sua cruz, eu sei qual é a minha. E às vezes eu acho que ela é um pouco pesada. Eu não sei qual é a sua cruz. Eu não sei se alguém te traiu, alguém te ofendeu, eu não sei se é familiar, se é amigo, se é parente. Eu não sei se nesse tempo de quarentena estão vivendo aí do lado sem se falar. Eu não sei se estão dormindo separado. Eu conheci um casal que dormia separado há 30 anos. 30 anos dormindo separado. Sem se falar, eles começaram se falando por recado. Começaram tudo, já não sabiam mais do porquê tinham começado, falavam por recado, deixavam o recado em cima da mesa, o almoço está pronto. Aí o outro respondia, muito obrigado. Aí com a tecnologia eles falavam pelo zap, um aqui num cômodo e o outro no outro cômodo. Isso não é vida para você nem para mim. Que seja, eu sei que vai custar. Eu sei que vai ser difícil. Mas isso é que a Bíblia ensina. Espero que a palavra do Senhor tenha falado contigo como falou comigo nesse dia. Espero que, por mais difícil que seja, o Senhor te dê coragem para você ir resolver aquilo que você precisa resolver. Só quero deixar mais um recadinho aqui por último. Esse é o último mesmo. Jacó fugiu de Esaú durante anos. Até que Deus falou assim, volta lá. Jacó estava com medo do irmão, porque o irmão queria o matar e Deus queria que ele voltasse lá para resolver o problema, que era perdão. Ele entra no Val de Jaboque, sai de lá um homem diferente. Custou caro para ele. Ele saiu mancando, saiu com outro nome. Mas o ensinamento que eu quero deixar para você é esse. Quando ele chega lá no alto, que ele se depara com o irmão, ele se joga no chão. O irmão fala assim, levanta meu irmão, e dá um abraço gostoso. Quando a gente age com princípios bíblicos, tudo é mais fácil do que a gente imagina. Aquela pessoa, aquela situação que você pensa que vai ser um bicho de 7 cabeças, lembre-se, você está cumprindo uma ordem bíblica, uma ordem de Jesus. Então Jesus está contigo. Se a pessoa não quer, faça a sua parte. Deus já está falando no coração dessa pessoa. Deus já está agindo no coração dessa pessoa, dessa situação. Deus já está agindo como agiu no coração de Esaú. E quando você chegar lá, você vai perceber que o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Nunca entre no caminho da vingança, da falta de perdão. Sempre entre no caminho do amor e no caminho do perdão. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe também e nos ajude a colocar em prática, no meio da quarentena, no meio da pandemia, algo tão difícil, mas tão necessário nos dias de hoje, que é o perdão. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Nós vamos orar, vou colocar uma canção aqui para nós encerrarmos essa transmissão. Nos vemos quinta-feira às 8 horas. Deus abençoe. Muitas pessoas estão aí, o Anderson, a Celina, a André, Deus te abençoe. O Davi, irmão da Celina, a minha tia faz aniversário hoje. Deus te abençoe. Eu não consigo ver todo mundo, me perdoe aí se eu não citei teu nome. Eu estarei aqui no comentário aqui e também estarei no WhatsApp. Fique com Deus. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Senhor, nós queremos, ó Pai, no nome de Jesus, pedir ao Senhor, da Tua parte, ó Pai,
que o Senhor nos ajude nessa tarefa, nesse princípio bíblico, nessa ordenança que o Senhor deixaste, que nós devemos perdoar, ó Pai, aqueles que nos ofenderam. Senhor, cria uma atmosfera, Senhor, que seja propícia para o encontro. Senhor, trabalha, Deus, no coração dessa pessoa. Pai, trabalha nessa situação para que, ó Deus, no momento certo, no seu tempo, haja, Deus, cura na nossa alma e na alma dessa pessoa. Pai, eu quero pedir ao Senhor, não permita que entremos na rota da vingança, no caminho, ó Deus, da vingança, mas nos ajuda a aprender com essa menina, uma criança de aproximadamente 12 anos, que tinha tudo, ó Deus, para poder, ó Deus, trabalhar vingança dentro de si, e ela, ó Deus, libera perdão. Eu sei que o custo é alto, mas, ó Pai, é gratificante quando, ó Deus, nós, de uma maneira, ó Pai, sobrenatural, obedecemos a sua palavra. Pai, abençoa a cada um que nesse momento se conectou aqui pela internet, cada família. Senhor, abençoa a minha família também, abençoa a tua igreja, espalhada, Deus, pela face da terra. Tantas igrejas fechadas, Senhor, mas eu creio que há um propósito nisso tudo e nos ajuda, Deus, a entender o que o Senhor quer. Pai, eu quero pedir também guarda, Senhor, a todos aqueles que são, ó Deus, da área de risco e aqueles que também não são. Aqueles, ó Pai, que estão trabalhando, aqueles que são da área de saúde. Dá sabedoria também a esse governo, Pai. Dá, ó Deus, temor, ó Deus, ao Senhor para a vida desses homens. E, ó Deus, eu quero pedir também por aqueles que fazem aniversário hoje, a Cláudia do Vitor, minha tia também, derrama sobre ela, Deus, da sua bênção. Aqueles que eu não sei, que nesse tempo de pandemia também comemora aniversário. Que o Senhor derrame sobre a vida de cada um, ó Deus, mais do teu amor, mais da sua graça. Nos dá, ó Deus, uma noite tranquila e nos ajuda, ó Deus, nesse momento a saber viver cada vez melhor nesse momento de quarentena. É a nossa oração no nome santo e poderoso do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Ó, Deus abençoe a vida de você. A gente volta quinta-feira. Deixa eu botar a música aqui. Achei. Quinta-feira, 20 horas. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Vou ficar aqui no WhatsApp e no Facebook, tá bom? Deus abençoe. Depois me fala se o som tá bom. Eu ganhei o microfone. Eu queria saber se o som melhorou ou não. Se você puder botar nos comentários aí, eu agradeço muito. Fica na paz. Um beijo, saudade, hein? Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Só me arrisco